Mais uma pergunta do bloco Raciocínios Rápidos, bloco que procura responder perguntas rápidas, perguntas pontuais dos nossos inscritos, dos nossos usuários, graças às quais a gente pode aqui contemplá-las em um vídeo mais rápido, em um vídeo mais curto, abordando questões específicas, sem se tratar aqui de temas abrangentes. A pergunta foi feita há algum tempo e nós estamos aqui tentando dar conta de todo o acervo de perguntas do canal. A pergunta foi feita por Marcelo de Sá Guimarães. Ele perguntou em um comentário que ele fez da palestra Despertar da Mediunidade, Mitos, Medo e Verdade. Essa palestra, se não me falha a memória, nós aqui fizemos essa palestra no GELAC, se não me falha a memória, no Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, se eu não estou aqui me equivocando. Mas enfim, ele pergunta o seguinte: sempre escuto no centro espírita que frequento que a mediunidade está acompanhada de fortes e frequentes dores de cabeça e dores nas costas. Mito ou verdade? A gente pode dizer que é uma verdade, mas que pode se tornar um mito, viu, Marcelo? O mito é quando a gente diz que a mediunidade está acompanhada de fortes e frequentes dores de cabeça sempre. Não. A mediunidade pode apresentar sensações desconfortáveis, pode. Mas não é porque todo médium agora que vai desenvolver, todo médium que começa a principiar na experiência mediúnica, necessariamente ele vai sentir fortes dores de cabeça. Não, não é assim. Às vezes acontece de dor de cabeça poder ser sensação que o médium experimenta no início da sua trajetória mediúnica como uma forma de assimilação de energias negativas, de vibrações das entidades que com ele sintonizam nesse início de desabrochar na mediunidade. Mas isso não é automático. Os sintomas da mediunidade variam muito, são muito variados e variam de médium para médium. Graças à aproximação do espírito e o médium ainda inexperiente assimilando seus fluidos, pode causar sim. Mas alguns médiuns não sentem dor de cabeça, sentem palpitação cardíaca, sentem aceleração, sentem mal-estar gástrico. Às vezes acontece do médium sentir mal-estar gástrico, sensações essas que vêm e que passam. São fugidias, como escreveu Ivone Pereira. Não são permanentes, são fugidias. Eu tô com uma sensação gástrica, daqui a pouco eu sinto a dor no peito, daqui a pouco eu sinto a dor na cabeça, daqui a pouco eu sinto a dor em outro lugar, que são as sensações variadas que as entidades, muitas vezes que estão sentindo isso, transmitem ao médium ao se aproximar dele, e o médium ainda inexperiente, o médium ainda que está começando, não sabe muitas vezes lidar com isso, assimila, internaliza e remoe aquilo durante mais tempo. Com o tempo, com a educação mediúnica, com o exercício da mediunidade e com os hábitos morais saudáveis, ele vai se imunizar, vai se defender. Não é que ele vai deixar de sentir. Claro que ele vai sentir, porque ele tem uma percepção. Se eu tenho uma sensibilidade, eu não deixo de sentir a sensibilidade porque eu educo ela. Antes, pelo contrário, eu até amplio as possibilidades. Mas eu canalizo a ponto de saber educá-la. Se eu passo por um local onde tem um caminhão do lixo ali, eu vou sentir o cheiro do caminhão de lixo. Eu vou sentir o lixo que que os trabalhadores, da limpeza estão recolhendo. Mas isso não significa que eu vou chegar perto, vou ficar cheirando de perto, vou pegar uma sujeira e colocar no nariz. Então, o médium é a mesma coisa. Ele vai continuar sentindo o cheiro, aspas, as sensações mediúnicas. Mas ele, com a educação mediúnica, ele vai saber diluir mais rapidamente. Vai saber sair disso mais rapidamente. E as sensações são muito variadas. Aliás, essas sensações nem sempre são sensações físicas. O médium sente como se físico fosse, mas não é uma sensação psicossomática, tá? O médium sente um mal-estar na barriga, aí daqui a pouco vai no gasto e tem uma gastrite. Não. Esse mal-estar na barriga é uma sensação mediúnica que depois se dilui. Não se manifesta como algo físico. Depois do transe, depois da sensação do espírito, passa. É aquilo que Joana de Anjos chama às vezes de sintomas fantasmas, ou de sintomas somatoformes, ou de enfermidades simulacros. Joana utiliza essas expressões. A expressão somatoforme está presente na psiquiatria e na psicologia. Então, são dores, são sensações que vêm e que passam. Então não é assim,
A mediunidade está acompanhada de fortes e frequentes dores de cabeça e dores nas costas. Mito. Mito. Não é assim, como se fosse um dogma absoluto que todo médium tem que... Não. Agora acontece. Acontece em alguns médiuns, em alguns casos específicos de desabrochar, entre as sensações que ele pode sentir, fruto da assimilação de vibrações mais densas, de vibrações mais pesadas, pode se manifestar nele através, sim, de dores de cabeça ou dores nas costas. Às vezes aquela sensação de querer apertar aqui de qualquer jeito, porque às vezes aqui o espírito comunicante vai sendo acoplado, nessa ligação, que é a ligação com a glândula pineal, né, ligação cerebral, e que mais tarde vai transmitir no transe depois aquele bem-estar, né, passa. Durante a sessão mediúnica, transmite através do transe, né? Porque às vezes o espírito é acoplado no médium 24, 48, 72 horas antes, então ele vai sentindo aquele mal-estar e depois passa. E claro, esse mal-estar varia de médium para médium, porque depende da mediunidade e da característica específica do médium de assimilar aquelas sensações. Alguns médios sentem tontura, outros médios sentem queda de pressão, outros médios oscilam emocionalmente, oscilam de comportamento. E claro, depende também do espírito. O espírito está com uma dor de cabeça, às vezes passa para o médium. Aí outro espírito está com outra dor, está com outra sensação. E o médium filtra também com sua capacidade de filtrar. Então, é mito. Se eu fosse responder objetivamente essa pergunta, objetivamente aqui de maneira sucinta, eu diria mito. Mito. Por que mito? Porque é uma meia-verdade. Não é uma verdade integral, é uma meia-verdade. E a pior coisa que existe, às vezes, em nossos estudos espirituais, é uma meia-verdade. Porque a mentira, às vezes, é fácil de detectar. Mas uma meia-verdade é uma falsa informação, mas que tem algum conteúdo verdadeiro no meio. Isso confunde muito mais. Então, acontece frequentemente o médium sentir dores de cabeça fruto dessas sensações, mas não é... O despertar da mediunidade está sempre acompanhado, como se fosse automaticamente o médium sentir isso. Cada médium sente de uma forma, experimenta da sua forma. Essas sensações também oscilam, não é sempre aquela dor. Às vezes tem uma sensação aqui, daqui a pouco tem outra de outra natureza. Então depende também dessas sensações. Agora, é importante também dizer que essas sensações acontecem não porque a pessoa é médium, porque senão a gente está dizendo que a mediunidade é uma espécie de doença. Não. Há desabrochar de mediunidade que não é feito através de sensações desagradáveis. O médium sofre, às vezes, essas sensações desagradáveis não porque é médium, mas porque é um espírito endividado. E através da mediunidade, as suas dívidas estão sendo resgatadas também. Então, ele sente essas sensações desconfortáveis por isso. Porque senão a gente vai dizer que a mediunidade é uma doença, é um transtorno, que todo médium fica passando mal. Não, a mediunidade é uma ferramenta. Mas como somos espíritos ainda endividados, e o médium também, quando ele começa a desabrochar a mediunidade, os vínculos seus com o passado, as sintonias, que são sintonias iguais a ele do passado, de perturbação, sintonizam mais facilmente com ele. Contou certa vez Chico Xavier que ele demorou 10 anos de trabalho mediúnico para entrar na faixa de Dr. Bezerra de Menezes. Entrar na faixa. Porque uma coisa é os espíritos bons se manifestarem por nós por misericórdia. Outra coisa é nós subirmos até eles e entrarmos na faixa deles. Então, é mais ou menos isso, essa pergunta a respeito de mito ou verdade da mediunidade e dos sintomas mediúnicos.